A internet está sob ataque mundial. Se nos Estados Unidos legislações como SOPA, PIPA e ACTA ameaçam a liberdade de expressão e compartilhamento na rede, no Brasil, tramita no Congresso Nacional a reforma da Lei do Direito Autoral. Para o sociólogo Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC e um dos maiores especialistas da área, a proposta tem pontos absurdos, como o mecanismo Notice and Take Down, ou notificação e retirada, que serve para que detentores de direitos autorais tirem conteúdo pirata do ar sem a necessidade de ordem judicial. Caros amigos, conversou com Amadeu sobre as propostas e leis que restringem a liberdade na internet. A gente gostaria de saber como é que você está vendo a reforma da lei do direito autoral no MIT. Qual que é a sua opinião sobre a reforma, a lei? Então, o Brasil tem uma das leis de propriedade intelectual mais abusivas, absurdas do planeta. É uma lei que não permite, por exemplo, a cópia privada, há um debate jurídico, há interpretações exageradas do que seria a restrição ao compartilhamento. Enfim, é uma lei que precisa ser reformada urgentemente. Na gestão do Gilberto Gil e do Juca, ministros da Cultura do governo Lula, começou uma série de debates que envolveu a sociedade civil e gerou um projeto de lei que a gente não teve acesso na sua formulação final. E aí, com a entrada da Ana de Holanda, que é uma ministra ligada ao ECAD, ligada à chamada indústria do copyright, ela começou a reorganizar essa lei, a repensar essa lei. E o que nós observamos é a proposta que vai ser discutida, é uma proposta que tem alguns pontos que prevalecem das sugestões da sociedade civil feitas na gestão anterior, como, por exemplo, o direito de cópia para uso privado. Isso é uma questão básica, fundamental. O impedimento da cópia privada, que não é com fins comerciais, que tem fins pessoais, educativos, precisa ser recomposta na legislação de direito do autor no Brasil, no mínimo isso. Porque senão nós estamos bloqueando a cultura, o conhecimento, é uma aberração. A legislação que está sendo pensada pela atual gestão do Ministério da Cultura, pela ministra Ana de Holanda, tem coisas absurdas, como a censura instantânea, o Notice and Take Down, que seria uma coisa assim, você liga para um provedor que hospeda um blog e diz, olha, aquele blog está violando uma propriedade intelectual minha e ele tem que ser avisado e eu quero que tire do ar. Aí o provedor tira do ar e consulta o blogueiro, se ele quer que ponha de volta. Você imagine que coisa maluca, sem ordem judicial, o que vai acontecer? Medidas arbitrárias, gigantescas, abusivas, elas são desfocadas, elas não vão servir só o copyright, elas vão servir também a censura política. É muito perigoso determinados mecanismos que tem na proposta do MINC atual. Então, um deles é esse, né? É um exagero que precisa ser anulado, precisa ser retirado e que, estranhamente, ele é aplaudido exatamente por aqueles que sustentam o SOPA e o PIPA no exterior. É como se fosse o SOPA brasileiro? Tem elementos ruins, muito típicos de um SOPA, né? De uma lei contra a pirataria que perdeu, na verdade, todo o parâmetro, subordina todos os demais direitos à ideia de que existe uma propriedade intocável, que é a propriedade intelectual. Qual que é a sua proposta, a proposta da sociedade civil, de que seria uma lei que respeitasse os direitos dos internautas? Então, nós temos uma proposta que está já no Congresso Nacional, foi feita com o Ministério da Justiça em colaboração com a sociedade civil, chama-se Marco Civil da Internet. Ela é uma lei que usou a plataforma do Ministério da Cultura da gestão Juca Gilberto Gil e contou com mais de 2.000 contribuições em 2 rodadas de sistematização. E esse Marco Civil ele foi enviado o ano passado pela presidente Dilma para o Congresso Nacional. E o Marco Civil, é um projeto de lei que garante
na verdade, um equilíbrio entre os vários direitos e deveres na internet. Ele regulamenta a internet no Brasil para assegurar princípios fundamentais como privacidade, liberdade de expressão e liberdade de criação. Então, o Marco Civil é a grande alternativa, inclusive brasileira, para o SOPA, para o PIPA, para tipos de legislação assim, que aliás é altamente criticado no relatório da Aliança Internacional de Propriedade Intelectual, que diz, olha, eles estão fazendo o marco da internet e não tem o Three Strikes, que é aquele efeito Sarkozy, aquela lei que desconecta internautas que compartilham arquivos. Quer dizer, não tem, porque nós brasileiros não temos uma elite política tão tosca como a que governa a França hoje. Nós não vamos aceitar aquilo. Vai ser embate aqui, não vai ser tranquilo. O Marco Civil, ele nasce em oposição ao AI-5 digital. Então ele é já uma lei que diz, olha, tem que ter segurança, mas para ter segurança nós não podemos abrir mão de outros direitos. Então, qual é a nossa proposta? É o Marco Civil da internet no Brasil, que garante privacidade, neutralidade na rede, que garante liberdade de criação, que diz que o provedor não é responsável por aquilo que os seus usuários fazem na rede, que não adianta falar que a rede é que cria crimes, quem faz crimes são pessoas, não é a rede de comunicação. Ele tem uma série de avanços muito importantes para o planeta aí. Ele é uma referência contra, inclusive, ACTA, tudo isso que vem por aí.